Olá, pessoal. Boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Estava lá no Instagram e estou fechando aqui agora, direto para o nosso grupo aqui no YouTube. Estou bastante rouco, com muita tosse. Espero que a tosse não ataque aí nessa hora que a gente vai estar junto, para a gente conseguir conversar e falar sobre esse texto tão importante, né, do André Green. Eu quero recomendar, antes de começar, a leitura de uma dissertação de mestrado. Vou tirar muita coisa dela hoje, então vou deixar aqui como recomendação, aqui no link, esse primeiro link eu estou aqui no comentário. É uma dissertação ah, de mestrado que se chama O Paciente Borderline na Literatura Psicanalítica, do Guilherme Gea dos Santos, lá de Maringá, orientada pelo professor Gustavo Melo Neto, colega lá de Maringá, né? Grande professor, professor Gustavo, que também fez o doutorado dele com Laplanche, né? Então, alguém super bacana, professor super dedicado. A dissertação ficou muito boa, porque ele faz o Gustavo faz, o Guilherme, né, o autor, faz uma literatura de revisão muito bacana. Então, recomendo para vocês verem como que a história é longa, né, desse conceito dentro da psicanálise. Então, a gente vai ler bem focado no artigo do Green, mas antes, né, falar rapidinho, só para deixar isso como, né, um panorama histórico geral do que é a o transtorno de personalidade borderline, né? Então, só uma definição, porque o Green não faz muito essa definição, né? Do que a gente está falando, eu acho isso importante, tá? Bom, primeiro, lembrar que personalidade é um termo que não aparece muito, né, na psicanálise. O Freud usa o termo caráter de vez em quando, muito raramente também, né? Tipos de caráter encontrados em trabalho analítico, né? Caráter anal, né? Mas pouquíssimo, assim, tem um tipo de pouca consistência, sabe? Assim, me parece, né? Na minha leitura que eu faço com Freud, né? Tanto caráter quanto personalidade, que seriam definitivamente, né, iguais, sinônimos, estão dentro do mesmo campo, no sentido que tentam apontar. Não é Covid, Marta, fiz o teste, a princípio deu negativo. É alergia a ar-condicionado, acabei de voltar de uma viagem longa para os Estados Unidos, peguei muito frio, muito ar-condicionado. Personalidade, caráter, então, dizem respeito a uma dinâmica estável, uma dinâmica estável da identidade pessoal, tá? Caráter e personalidade dizem respeito a isso. Então, são núcleos valorativos, por assim dizer, de ideias e afetos que são estáveis ao longo do tempo, tá? Então, aquilo que o sujeito acha que é, aquilo que ele acha que o outro acha dele, né? Aquilo que ele estabelece como sendo as suas relações estáveis consigo mesmo, com o outro, né? Aquilo que ele considera sua identidade de gênero, identidade sexual, identidade política, tudo isso é razoavelmente estável, tende a ser razoavelmente estável, né? Os afetos podem variar, né? As cognições podem variar um pouquinho, mas esses núcleos de afeto, né? E de crenças, né? São muito estáveis na maioria das pessoas. Quando isso está em jogo, né, a estabilidade desse núcleo, a gente fala em transtorno de personalidade, tá? Um deles é o transtorno de personalidade borderline. Tem outros, né, transtorno de personalidade esquizoide, enfim, vários outros, obsessivo-compulsivo, né, que pode ser o próprio transtorno, né, mais afetivo, ligado aos afetos, mas também um transtorno de personalidade mesmo, enfim, uma série de transtornos que a gente vai tentar distinguir, né, assim, de outros transtornos mentais que preservam esse núcleo, né? Então, as neuroses, as fobias,
né, de maneira geral, né, o campo da neurose preserva a personalidade não se altera, né, isso se preserva apesar dos sintomas, ok? No borderline, então vou ler aqui a partir da dissertação do Guilherme, na página 18 e 19, ele traz a definição tanto do DSM-5 quanto do CID-10, que eu acho importante para a gente fazer esse mapeamento, para aquilo que o Green vai trazer de forma mais precisa, tá? Lá no DSM-5, o que vai aparecer? Instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos, a impulsividade, né? Evitar esforços enormes para evitar a perda, no sentido que vai aparecer no CID-10 também, né? Uma ameaça de abandono que esses pacientes sentem gigantescas, né? Uma dificuldade gigante, tanto de fazer o vínculo quanto de manter o vínculo, né? O Wilfred Bion, por exemplo, vai falar de um ataque ao vínculo, né? Muito típico desses pacientes, né? Pacientes que têm muita dificuldade de se vincular, de manter o vínculo, e quando o vínculo acontece, a coisa fica assim insuportável, insuportável, ou muito medo de abandonar, de ser abandonado, ou uma extrema idealização do objeto, um esforço enorme, né, para grudar no objeto, enfim, muita reatividade, instabilidade no vínculo e na própria identidade, né? Nesses pacientes, o índice de autolesão, de atuação suicida, como o Green vai apontar, né? O índice de atuação é muito grande, né? Percebo também, isso não aparece no DSM-5 nem no CID-10, a incidência de fenômenos psicossomáticos muito claros nesses pacientes, é mais evidente, é mais presente do que nos outros transtornos, me parece. O Green aponta para isso não aparece no CID-10. E no CID-10 aparece algo que eu acho muito importante, que não está descrito no DSM, que é essa sensação de vazio, né? Essa sensação de o mundo é vazio, eu sou vazio, essa metáfora importante da falta, do vazio, que vai aparecer com frequência nesse tipo de paciente, tá? No DSM também aparece as adições como algo presente no borderline, que eu também considero válida, né? Acompanho pacientes que têm essa correlação, eu considero que isso é importante também de ser anotado. Então, o transtorno em si, né, clinicamente falando, é isso, a gente vai ver um paciente que não é nem neurótico, nem psicótico, vai ficar no meio do caminho, o Green, né, já começa o texto falando muito disso, né, de que está ali, o próprio conceito diz da problemática das fronteiras, né? E as fronteiras entre as psicopatologias estão colocadas em debate efetivamente quando a gente vê um paciente assim. Parece neurótico algumas vezes, porque não está delirando francamente, não está alucinando, né? Mas parece muito próximo da psicose, porque não sabe o que é, não sabe o que quer, né? Não consegue controlar seus impulsos, sente que né, projeta coisas demais no outro, né? Fica fantasiando de forma muito imperativa, né? O outro vai me abandonar, o outro não me quer, o que que eu fiz, né? O outro acha que começa assim a hiperinflacionar os afetos, principalmente nas relações, que parece psicose, parece alguma coisa própria da psicose, de não ter um teste de realidade. O André Green vai insistir muito nisso no começo do texto, né? Por isso que é tão importante esse início do texto dele, como se o teste de realidade ficasse falhando o tempo inteiro, né? O outro fala, tá tudo bem, eu estou aqui, eu gosto de você, não importa, né? Qualquer sinal vira um sinal evidente de que eu vou ser abandonado, de que você não gosta de mim, que você vai me abandonar, e aí eu me corto, e aí eu tomo, né, 3 litros de vinho, e aí vira um transtorno, uma coisa absurdamente grande e hiperinflacionado, tá? Então, é esse o paciente, tá? Muito difícil de manejar, vou falar um pouco disso, do manejo clínico, né?
desde já, né, deixar para vocês aqui, né, assim, a importância enorme de se pensar na distinção, nosográfica entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno mais afetivo, não de personalidade, da mania, né, o transtorno bipolar, né, são pacientes muito parecidos, essa coisa da impulsividade, da adição, né, da irritabilidade muito alta, né, dessas relações difíceis, né, eh, de uma relação muito intensa ao mesmo tempo, né, tanto quando está bem, né, o apaixonamento, né, a sexualidade exacerbada, né, de querer transar toda hora e tal, quanto, né, a sensação de abandono e tal. Na mania, né, nessa face mais maníaca, se o paciente não oscila muito, o que seria já uma das distinções diagnósticas importantes, né? Se o paciente oscila muito, fica fácil de diagnosticar. Não é borderline, é mania, né? O transtorno bipolar. Se ele oscila entre os estados maníacos e os estados depressivos. Então, a gente vai mais para o transtorno bipolar. Se ele não oscila, ou seja, se ele fica muito no polo da mania mesmo, né? Uma das distinções é exatamente essa questão da personalidade. Isso se mantém no paciente maníaco, né? Esse núcleo, né, do que a gente chama de personalidade, minha identidade, o que eu sou, o que eu gosto. De maneira geral, são pacientes muito mais bem-sucedidos socialmente, né? Então, conseguem ter profissão, conseguem se organizar. Os pacientes borderline não conseguem. Tipo, é muito mais frequente esses pacientes não conseguirem esse manejo, assim, de uma neurose comum, de uma vida comum, de uma adultez comum. Tem muita dificuldade de manter isso. Podem conseguir, né? Claro que há certamente pacientes assim, um certo neuropáticos, por assim dizer, que conseguem fazer, mas que o tempo todo colocam, inclusive, os vínculos, né, de adultez em xeque. Então, a profissão é ruim, a profissão vai dar errado, a profissão é vazia, a profissão não é boa, sempre excessivamente em risco, sempre essas fronteiras sempre muito em risco, tá? Então, esse é o panorama geral, acho que é importante falar disso antes de entrar propriamente no texto do Green. Vamos lá ao texto dele, recomendo então essa dissertação do Guilherme, porque ele vai passar muito amplamente, né, toda a história da psicanálise para falar do borderline, beleza? Mas vamos falar um pouquinho disso, tento falar um pouco, né, do que eu lembro da dissertação para a gente explicitar alguns tópicos aqui no texto do Green. Vamos ao texto dele, né? É, já no primeiro parágrafo, né, o Green traz essas partes vazias, né, que eu queria grifar aqui, né, no primeiro parágrafo, que é uma coisa que a gente sente mesmo, né, em alguns pacientes, né, um problema semelhante a gente encontra nesses casos borderline. Tentamos entrar em contato com eles, sem saber se nos estamos dirigindo a uma parte da personalidade que nos pode responder, ou se falamos para uma parte vazia. Também, sensação de contratransferência com esses pacientes é muito isso, né? De que eles são tão confusos, né? Às vezes a gente fala e é como se a gente não tivesse falado nada. Ele continua, né, nessa ideia, né, que estava lá conversando, né, pipocando, meio que pipocando ideias, né, desconexas, né, isso é um traço importante também, uma certa desconexão entre as ideias, as fronteiras ficam difusas, né, porosas, e isso que vai aparecer também nesses casos. Então, contratransferencialmente, eu acho que esse é um dos elementos importantes, assim, você está me ouvindo, né? Estou conversando com você, eu estou conversando com uma parte sua que me escuta, né? Que acolhe o que eu falo, né? Então, no início do texto, não por acaso o André Green vai trazer o texto do Freud a perda da realidade nas neuroses e nas psicoses, né? E vai falar um pouquinho, né, disso, assim, desse início da subjetivação, que para o Freud é muito importante, né? Tanto nesse texto quanto no texto da negação, né, de Verneinung,
São 2 textos, assim, que eu gosto muito de ler, porque, o Freud vai apontar para a gente que o início da percepção, o início, da subjetividade, ou seja, da distinção entre o eu e o não eu, necessariamente tem que passar pelo princípio do prazer. Então, para reconhecer alguma coisa da realidade, isso está muito na negação, tá, o texto dele. Eu preciso primeiro, né, fazer a realidade circular pelo princípio do prazer, ser organizada pelo princípio do prazer. Se eu gosto e se é bom, se dá prazer, existe. Se eu não gosto, se não é bom, se é mal, não existe, né? O Freud está invertendo, o Green comenta isso aqui brevemente, ele está invertendo um princípio filosófico, assim, central na filosofia. Porque o que é central na filosofia, desde Parmênides, né, Heráclito, é princípio ontológico primeiro. Existe ou não existe? Essa questão ontológica se impõe logicamente primeiro. Existe ou não existe. Depois, os predicativos, né? Os predicativos sobre o que existe. É bom, é mal, né? É bonito, é feio, é verdadeiro, é falso. Os predicativos vêm depois. O Freud está dizendo, não, o predicativo é bom, é mal, é condição de possibilidade para o julgamento da existência, né? Para dizer se algo existe ou não existe, tá? Então, dizer que o objeto é bom, né, permite a existência desse objeto. E há condições ambientais, amorosas, libidinais, que vão tornar possível a existência daquilo que é mal, aquilo que me dá desprazer, o objeto mal, tá? O Freud está trazendo uma questão filosófica de proporção inimaginável, né? É, quais são as condições de possibilidade, tomando como ponto de partida o princípio do prazer, que o objeto mal exista, né? Vamos só pegar um exemplo bem cotidiano e banal, caricatural, para vocês entenderem o que eu estou falando e como que eu leio, né, esses textos do Freud. Na discussão política, né, atualmente, fica evidente, né, eu até falei disso, né, no narcisismo das pequenas diferenças intoleráveis, né, ou irreconciliáveis, que em alguns momentos é impossível conversar com alguém, certo? Você mostra um dado para a pessoa e você fala assim, você sabia que, um dado real que eu vou falar, 90% da população brasileira ganha até R$ 3.500? Você acha que isso é falta de trabalho, falta de vontade, ou você acha que isso é proposital, né? Que o capitalismo, em países periféricos como o nosso, produz miséria abundante, né? 90% da população. Vou repetir para você. Escuta, 90% da população brasileira, ou seja, quase 120, 130 milhões de pessoas, ganham até R$ 3.500 por mês. Isso sem entrar nos detalhes do até 3.500. Muito bem, eu mostro esse dado, eu falo, a pessoa fala, não, o capitalismo vai dar certo, é só trabalhar que vai dar mais. Isso é coisa de comunista, esses dados não são verdadeiros. Não adianta mostrar IBGE, não adianta mostrar a matéria da BBC, não adianta, nada, né? O comunismo vai existir, é uma madeira de piroca, o holandês masturbando as suas crianças. Isso, então, não tem como conversar. Por quê? Porque qualquer ideia que esteja ligada ao campo da esquerda ou à crítica ao capitalismo é ruim. Eu cuspo. Não existe. Não deve existir. Né? Nesse exemplo caricatural, né, a gente pode falar da política, da religião, enfim, mas a gente está falando do dia a dia, gente. A gente funciona assim no dia a dia. Para tudo, todos nós, sem exceção, a gente tem muita dificuldade de aceitar ideias, desejos, crenças que nos fazem mal, que nos causam desprazer. Tá claro? Então, o Freud está falando disso lá desses 2 textos, perda da realidade e na negação, beleza? Isso tem que estar muito claro para o argumento do André Green aqui, para entender o borderline.
Então, dito isso, é, o Freud está colocando para a gente uma questão filosófica, insisto, epistemológica no caso, né? Fundamental, que tá bem, se o desprazer determina que o objeto não vai existir, eu preciso pensar nas condições de possibilidade libidinais mesmo, o que, é que uma mãe precisa fazer, o que, é que um pai precisa fazer, o que, é que a família precisa fazer, para que a criança venha a reconhecer a existência do objeto mal. Né? Então, não vou entrar nessa seara, mas entendam que isso está posto, que não vai ser automático, não é natural a percepção do objeto mal, a percepção daquilo que nos causa desprazer. E não é automática essa distinção entre bom e mal, prazer e desprazer. Tá claro? São condições que são dadas nas relações libidinais de cada um de nós. Beleza? O borderline, e aí já adianto, o borderline não consegue manter essas coisas estáveis, essa distinção estável, né? Bom ou mal, né? Bom e mal, né? Mistura, né? As coisas elas são porosas demais, né? Essas distinções tão importantes na neurose, né? Às vezes que ficam muito caricaturais, né? No campo da neurose, né? Isso é bom, isso é mal, né? Isso é eu, isso é o outro, esse é o sujeito, esse é o objeto. Isso que é tão importante no funcionamento neurótico, no borderline fica muito, muito poroso, muito misturado, tá? Então, o transtorno borderline é um transtorno das fronteiras que se dissipam, das fronteiras difíceis de manterem essas distinções desde o início, tá bem? Aliás, isso é uma questão sobre a etiologia, que o André Green não entra aqui, que eu acho muito importante. Se o paciente está apresentando dificuldade sobre essa distinção entre o bom e o mal, o eu e o outro, do ponto de vista da etiologia, ou seja, o que, que inicia um paciente borderline, o que, que condiciona a existência de um paciente borderline, deve estar lá no início do início, tá? Então, algumas teorias da psicanálise vão apontar para traumas muito precoces e muito constantes, né? Tem que ser precoce e constante a situação traumática que vai gerar o sujeito borderline depois. Mães abandônicas, mães hiperviolentas, né? Mães que não auxiliam nesse trabalho da distinção entre objeto bom e objeto mau, tá? Vou me corrigir aqui, né? Não vou falar só mães, tá? Cuidadores e cuidadoras, né? Que não auxiliam os seus bebês nessas distinções. Isso é um trabalho dos cuidadores, das cuidadoras dos seus bebês, beleza? Isso tem que ser feito pelo adulto que cuida do bebê. Não é automático, não vai ser feito automaticamente. Muito bem. Então, lá na página 10 do artigo, o André Green está retomando esses textos para falar, né, disso e vai dizer: na psicose, a gente tem uma realidade, a gente tem uma repressão da realidade, né? Não pode, a repressão da realidade que ocorre na psicose não pode ser apenas considerada a partir de parte delirante da personalidade, em termos de fantasias e conteúdos, mas daquilo que acontece com a representação da realidade na mente, nas ideias e nos julgamentos. Isso é bem, bem importante, né? Então, é a própria representação da realidade, né, que está sendo reprimida, que está desaparecendo. A representação da realidade não tem existência interna, né, na psicose. Então, na psicose não adianta nem ver o objeto, porque eu posso colocar outra coisa lá, né? Outra coisa aparece no lugar da realidade, o delírio, a alucinação, né, para eu não ver a realidade. Então, a realidade nem representação ganha, tá? Então, não é exatamente isso que vai aparecer, né, no borderline, mas é algo próximo disso, tá? Uma das características mais surpreendentes, último parágrafo da página 10, dos casos de borderline, está no fato de que esses, aparentemente, funcionam segundo um sistema duplo. Parece que eles têm uma espécie de dupla inscrição das experiências. Numa,
se leva em conta a realidade e o princípio da realidade. Na outra, não é. É completamente delirante, né. E isso eu acho uma descrição muito boa, muito boa. E, né, vejo isso na clínica, né, quero ouvir vocês, né, caso vocês já tenham atendido, né, se vocês concordam com isso, porque a sensação da gente estar lidando com pacientes muito cindidos e com um funcionamento duplo é muito, muito, muito visível, é muito concreta para a gente, né? Pacientes que de vez em quando estão funcionando muito neuroticamente, então, trabalham, conseguem se organizar minimamente com o trabalho, né? Minha experiência com pacientes borderline sempre foi um pouco desse mínimo do trabalho, sabe? Eles conseguem, né, se organizam, têm algum trabalho, mas não é nada próximo a um funcionamento neurótico, assim, da adesão ao trabalho, de uma identidade mesmo, né, estável, ligada ao trabalho, nada próximo a isso. E, por outro lado, né, de vez em quando, você conversando com esse paciente, quando ele fala de determinados eventos, né, da vida dele, um evento amoroso, né, ou um evento no trabalho, etc., você fica com a nítida impressão que ele está delirando, delirando. Ideias persecutórias demais, né? Ideias, né, fantasias, né, muito violentas em torno de si mesmo, né, nesse sentido da angústia psicótica, sabe, assim, da angústia de despedaçamento, de esvaziamento, de sem sentido, né, e aí aparece a irrupção, né, de afetos muito, muito grandes, muito volumosos, assim, um excesso, né, que vai aparecer nesses pacientes, né, vem um choro desesperador, né? O paciente desespera, ele vem, né, como se tivesse uma outra cena invadindo aquilo, de repente na sessão, né? Mais uma vez, insisto, por isso que de vez em quando dá para confundir com o paciente bipolar, né? Porque também vai ter uma invasão desses afetos, aí de repente o paciente dá uma respirada e já volta a falar do trabalho, volta a falar das outras coisas e tal, tenta juntar os pedacinhos, mas, de maneira geral, é muito, muito pesado, né. Vive defesas paranoicas muito intensas que depois desaparecem com problema ou a pressão que estão sendo sofrido pelo paciente. Exato, exatamente. Então, essas defesas paranoicas, aliás, é o que mais aparece para mim, assim, junto, sabe, assim, desse transtorno do borderline, tá? Então, esse medo, né, da invasão, da perseguição, eh, do, do outro que é chato, o outro que é inconveniente, o outro que é, é difícil de manejar, enfim, é algo paranoico nesse sentido, tá? O Ismael, uma paciente borderline que terminou um namoro, me disse numa sessão: eu sinto que eu estou perdendo o amor da minha vida toda vez que eu termino uma relação, é assim. Mas tem outra parte de mim que sabe que isso não tem nada a ver. Perfeito. É isso. Isso é muito frequente. Tá vendo? E isso, né, Ismael, é muito neurótico, num certo sentido, né? Todo romantismo está montado em cima dessa fantasia. Todo o romantismo alemão começa com o Werther, não é? O sofrimento do jovem Werther, que é essa fantasia. A Charlotte não me ama, eu vou me matar, né? Fantasia neurótica, mas no paciente borderline, isso ganha uma dimensão de esvaziamento, né, assim, de um absurdo que é muito diferente do funcionamento neurótico, né? Lá na neurose, a gente vai ouvir como é que chama aquela mulher, gente, que ela canta 21, Hello, não vou cantar aqui porque eu tô rouco. Gente, esqueci o nome dela. Ela canta muito gritando, assim, tem uns gritos, uma coisa de sofrimento. Ela fez uma música do 007. Ai, que raiva, esqueci o nome dela. Eu gosto dela.
é uma inglesa britânica, vou lembrar. Mas enfim, a gente escuta música romântica, eu vou lembrar, Seu Guarda, Adele, exatamente, Ana, Adele. Né? A gente ouve a Adele e chora, né? Ouçam a Adele, chora, chora. Aquilo é neurose, não é? É, funcionamento neurótico, beleza, né? Seu guarda, né, não me prende, eu dormi na praça pensando nela. Todo cancioneiro sertanejo brasileiro, né, boa parte do cancioneiro sertanejo está baseado nesse tipo de fantasia. Então, tá vendo como que é difícil? Porque a ideia assim de um excesso, do abandono, do vazio que o objeto deixa, são fantasias pelas quais todo mundo passou. Eu gosto muito da leitura do Bion, né? Do Ataque ao Vínculo, né? Que isso acontece com todo bebê, né? O Bion está lendo muito Melanie Klein, né? Eu gosto muito, muito dessa leitura que o Bion faz, porque na posição esquizoparanoide pela qual todos nós passamos, a gente sentiu as coisas assim, né? Perdi o objeto, perdi eu mesmo, esvaziou tudo, tudo perdeu sentido, o mundo ficou, né, negro, né? Tem uma música linda do Pearl Jam também, não é? Dessa coisa ficou negro o mundo ficou todo escuro, o mundo, né, não faz mais sentido, né? Porque você está brilhando, você é uma estrela que está brilhando no céu do outro, né? Então, aquela música do Pearl Jam também que faz a gente chorar. Enfim, neuróticos choram, né, ficam desesperados e, ao mesmo tempo, né, como o Ismael apontou, sabe, pô, vai passar. No fundo, a gente sabe. Vai passar, a gente vai namorar de novo, a gente vai sofrer de novo, vai. É isso, né? No borderline, não. Tem uma coisa muito mais intensa. Ele vive isso realmente, realmente como algo assim, o amor da minha vida. E aí perde, fica desesperado. E principalmente entram as atuações e entram todos os fenômenos psicossomáticos que acontecem nesses momentos muito intensos. Então, o paciente despela todo, né? Tem crises, né, de pele, de dores musculares incríveis, tem atuações graves, né? Começa a se mutilar, né? Bebe loucamente, bebe litros de cachaça, enfim, aí fica muito excessivo, né? Então essa é para essa direção. Ótimo, Ismael, também iria nessa direção também, tá? O vazio, articulado à melancolia, né? Porque o Freud articula a melancolia, mas a psicose também. Então, eu queria comentar um pouco essa história do vazio depois. Não é comum, Doraci, ouvir vozes. Ouvir vozes é um critério diagnóstico que eu usaria mais para o campo efetivo das psicoses, tá? Não é comum esse tipo de fenômeno, não. Alucinação, assim, porque, isso, tá vendo? É muito difícil, tá, gente? Assim, insisto com vocês em várias aulas aqui no seminário, de que categorias nosográficas são construções dinâmicas, tá? A gente não precisa acreditar nelas, que nós descobrimos agora uma categoria que não vai mudar nunca mais, né? Não, essas coisas são dinâmicas, elas se misturam. Na clínica é muito difícil. Nossa, você é neurótico obsessivo, tem nada de histeria, nunca teve uma fobia, nunca delirou nem um pouquinho. Eu não conheço. Tem 23 anos de consultório, nunca vi um paciente assim, encaixadinho lá, tá? Mas me soa estranho, né, Doraci, quando a gente fala desses fenômenos fundamentais da psicose, principalmente a alucinação, nesses pacientes borderline. Não parece encaixar, entende? Porque neles tem um funcionamento neurótico que não perde essa dimensão da realidade nesse ponto da alucinação. Aí eu acho que eu já iria mais para o campo das psicoses mesmo, sabe? Uma desorganização psicótica mais grave do que efetivamente o borderline. Mas não leve isso a ferro e fogo, tá? Não leve isso a ferro e fogo. Pode ter, né? Psicóticos que a gente sabe que tem, né? Psicóticos que funcionam muito neuroticamente, né? E que
pode ouvir uma voz, pode, né, ter uma ideia delirante, mas que se organiza, que consegue se organizar neuroticamente. Um texto importantíssimo, né, que eu queria ler com vocês depois, da Ellen Doyd, é a personalidade como se, né? Ela fala muito disso, né? De que são pacientes que vivem uma vida como se, né, fosse uma vida real, mas sabem o tempo todo que estão vivendo outra coisa, outra história, enfim, né? Então pode ser uma coisa desse tipo também, entende? Isso, sem dúvida, Alessandra. Para mim, o tempo todo, dinâmica nosográfica, inclusive nessas três estruturas, né, que o pensamento lacaniano, principalmente, que separa tão rigidamente, né, neurose, perversão, psicose, tá? Não precisa, gente. Eu recomendo muito cuidado com essa ânsia, né, de separar isso assim muito fortemente, né? São defesas muito excludentes umas das outras, né? Não acho que seja assim no dia a dia, não acho, tá? Todo mundo tem um pouquinho, né, vai passando um pouquinho por tudo. Claro que a gente se organiza em torno de grandes defesas, né? É o mais comum, né, que um paciente se organize ou em torno do recalcamento, ou em torno da denegação, ou em torno da rejeição, claro, né? Que sintomas ganhem prioridade na organização psíquica de um paciente. De maneira geral, é assim mesmo, tá? Mas não indica que, uma vez estabelecida uma fobia na criança, né, que indica recalcamento, projeção, identificação projetiva, não possa haver depois, né, rejeições. Vamos pensar na fobia, gente, assim, né, de forma bem sincera, né? A criança fóbica mesmo, ela chega em determinados momentos a alucinar, a delirar, não é? Então, esses fenômenos que aparentemente, né, e por princípio são fenômenos bem neuróticos, estou com medo do bicho-papão, né? Uma coisa é ter medo do bicho-papão. Aí, de repente, a criança pede para tirar os pés da cama, porque não suporta o vazio que está ali debaixo da cama. Tira o pé da cama, papai, arranca o pé da cama, não vou dormir mais na minha cama se tiver esse vazio aí embaixo. Já passamos do ponto, entende? Então, assim, é difícil clinicamente ir marcando, né? Tipo, até onde que é a fobia, até onde que começa mesmo, né? A acreditar que a coisa existe mesmo, de verdade, né? Nem vou falar das pessoas que acreditam no comunismo no Brasil de 2022, né? Vou evitar falar de política. É, Marion Minervo, sem dúvida, excelente livro dela, gosto muito também, Neurose Não Neurose. É, isso, exatamente, a Emil está colocando aqui, né? Tem distinções importantes, né, entre a melancolia e o borderline, sem dúvida. Né, eu acho que tem um ponto de proximidade, né, nesse sentido do vazio, né, que esses pacientes vão trazer, né? Muito bem, seguimos no green. Então, dois sistemas que vão circular ali meio juntinhos, né? E no julgamento de existência, não se tem que decidir o que é bom, o que é mal, mas se existe ou não existe. Beleza, expliquei isso. Algo tem que ser qualificado pelo fato de existir ou não, independentemente das suas características, das suas qualidades, como bom ou mal. Beleza. Esse é o julgamento da existência. O problema é que o Freud inverte isso, né? Como eu disse. O Freud vai trazer primeiro bom, mal, prazer, desprazer. É o primeiro elemento do quadrinho que o Green faz aí para a gente. Está na página 11, lá no final. Tá? Então, essa distinção entre prazer, dor, real, não real, né, para o Freud é primária. Primária. Né? O Freud vai inverter um princípio filosófico muito claro aí. Tá? Isso vai, na segunda linha do quadro, estabelecer como consequência, né, aquilo que é da ordem da realidade psíquica e da ordem da realidade externa, né, aquilo que é da ordem da realidade psíquica
começa, então, com aquilo que me dá prazer, aquilo que eu considero bom, aquilo que eu internalizei, e aí toda a dinâmica, né, ligado a esses termos que são muito próximos, né, gente, na psicanálise, difícil de fazer uma distinção também, introjeção, incorporação, internalização e identificação, conceitos muito próximos que mas todos apontam para essa direção. Aquilo que eu internalizo, introjeto, identifico, etc., eu coloco para dentro e torno minha realidade, realidade psíquica minha, né? Depois eu vou lá, lanço o meu pseudópodo, né, para usar a metáfora do Freud, e vejo se tem na realidade mesmo. Eu vou fazendo esse movimento aos pouquinhos, né? A realidade externa é outra coisa, né? Então tem uma distinção entre a representação da realidade e aquilo que a realidade de fato é, que a gente não tem acesso, né? Numa perspectiva freudiana, né? A gente não tem acesso mesmo, né, à realidade, mas apenas as representações que são compartilhadas, que a gente, né, vai compartilhando a partir da linguagem, etc. Tá? Finalmente, né, é, a distinção entre consciência e inconsciente. Tá? Bom, no, no nível da realidade externa, na página 12, início, esse parágrafo é difícil e importante. No nível da realidade externa, temos o uso do sim e do não. Portanto, se aqui, tudo é sim, ali, tudo é não. Né? Então, mal, desprazer, tudo é não. Aqui, no nível 3 ali, na realidade psíquica, para obedecer ao julgamento de existência, temos sim ou não no nível consciente, seja isso dentro ou fora, mas no inconsciente, no 5, temos apenas o sim, como se o inconsciente fosse o modo de descobrir o funcionamento primário, onde apenas funcionasse o princípio do prazer-dor e onde o único problema seria do julgamento de atribuição e não o julgamento de existência. Acho que essa passagem é bem difícil, né? Tá aí meio que filosofia psicanalítica, né? Assim, mas que eu acho muitíssimo importante a gente entender, tentar entender, né, essa ideia aqui que o Green está trazendo, né? Muitos psicanalistas, e eu, óbvio, né, estou lendo sempre, né, todos esses textos aqui a partir do Laplanche, em especial o Laplanche, vão apontar para aquilo que existe no inconsciente como sendo uma realidade mesma, né? Então, o Laplanche vai falar de um realismo do inconsciente, né? No inconsciente não tem negativo, né? No inconsciente não tem o não, o inconsciente, aquilo que ele que está lá, né? A representação coisa, a representação de coisa, né? Tem uma força real que não pode ser negada. É sobre isso que o André Green também está falando, tá? Então, do lado do inconsciente, né? Aquilo que é objeto coisa, objeto fonte da pulsão, objeto que não pode ser negado. É só sim, né? Que existe de fato. É aquilo que não pode ser negado, é aquilo que existe de forma incontestável. Tá? Então, queria só frisar isso também. Tá? Vai citar a importância do objeto transicional, né? No Winnicott, aqui na página 12, eu acho que é fundamental ele trazer essa ideia. O Green lê muito o Winnicott, né? Um grande leitor do Winnicott, e é super bacana ele ter lembrado, né, desse conceito, né, objeto transicional, fenômeno transicional, que é o conceito borderline do bem, por assim dizer. Né? E eu acho importante lembrar isso. Nem toda ausência de fronteira é negativa. Né? O Winnicott foi o grande autor que ensinou isso para a gente. Né? Sempre lembrando que o Winnicott tinha como precursor Ferenczi. Então, tanto o Ferenczi quanto o Winnicott, né, lembram que ausências de fronteira, muitas vezes, são muito, muito importantes, são fontes de criatividade, né, a ideia de que as fronteiras entre... isso já está presente no Freud, né, o brincar, o fantasiar, o sonhar, né, essas fronteiras são fluidas e dinâmicas. Isso é muito valioso, isso tem alto valor para aquilo que a gente chama de saúde psíquica, né?
de não ter essas fronteiras tão rígidas, tão impermeáveis, né? A fronteira entre o sonho e a realidade, a fronteira entre a fantasia e aquilo que a gente considera a realidade compartilhada. Na ideia de fenômeno transicional, a arte, a religião, a cultura, né? E na ideia do objeto transicional, o Winnicott também está fazendo um elogio, né, dessa porosidade das fronteiras. Não sou eu, não sou você, é uma mistura da gente, né, que só podia existir, né, na medida em que eu me encontro com você, você me encontra, né? Então é um objeto que só vai aparecer no encontro, né? E a partir do encontro, para o encontro. Então, acho que é uma notícia aqui importante que o André Green deixou, né, na página 12, que eu queria destacar também, tá? Um elemento, por assim dizer, positivo, né? Isso, um espaço potencial, né? Que é exatamente um espaço onde essa transicionalidade pode continuar a acontecer, tá? De eu, a partir da minha fantasia, modificar a realidade, né? A partir de um elemento da realidade, eu transformo esse elemento no sonho, né? E ele se transforma em outra coisa. Então, essa porosidade, ela é muito positiva também, né? Ser fragmentado, né? Ser múltiplo, né, reconhecer múltiplas partes de si mesmo, tudo isso pode ter alto valor, insisto, nisso que o Winnicott insistiu tanto com a gente, né, da saúde psíquica. Então, se reconhecer múltiplo, se reconhecer um tanto fragmentado, né, não todo, né, como Lacan vai gostar muito também, né, de dizer, né, se reconhecer não todo, é muito importante, né? De que essas fronteiras não são tão importantes assim, né? Então, um certo fetichismo das fronteiras, né, por assim dizer, vai aparecer e vai ser criticado em muitos e muitos analistas. O Winnicott, eu acho que é um desses que destacaram, né, esse fetichismo das fronteiras, assim, que a gente tem que tomar um certo cuidado. O transtorno borderline, claro, vai dizer para a gente, pô, fronteira é muito importante, né? Ter fronteira é importante, saber a distinção entre o bom e o mal, saber a distinção entre o eu e o objeto, a realidade e o sonho, né? O paciente fica um sofrimento muito agudo quando essas fronteiras ficam muito porosas, muito fluidas, muito dinâmicas. Então, é fazer um pouco esse balanço, né, gente? Assim, se for fluido demais e se isso se perder demais, o paciente fica muito sofrido, né? Mas quando ele vira uma metamorfose ambulante, né? Viva o Raul, é, é muito bom, é muito, muito importante, né? Também é muito libertador isso, de entender que, pô, essas fronteiras que eu estava pensando que eram tão válidas e naturais e imutáveis e incontestáveis, elas podem girar, elas podem se mover, elas podem ser penetradas e que bom, né? Então, eu só quero lembrar, né, que a discussão sobre o borderline é uma discussão sobre as fronteiras na psicanálise, tá? Quais são o que é uma metapsicologia das fronteiras na psicanálise, beleza? Já passando um pouquinho para a contenção, Marta, se a gente está falando da metapsicologia das fronteiras, então já vou apontar para isso antes de voltar para o texto, o analista precisa estabelecer essas fronteiras de forma estável. Então, a elasticidade da técnica aqui é muito bem-vinda, gente. Tirar o paciente do divã, tá? Colocar ele na cadeira, né? Ali onde vou aproveitar para mostrar minha paciente na cadeira. Tá ali a pipoca. Vocês estão vendo a pipoca? Né? Tirar ele do divã, colocar ele na cadeira, né? Para estabelecer a estabilidade visual mesmo. Às vezes o paciente vai precisar disso, né? Pacientes que estão muito desorganizados vão se desorganizar mais ainda no divã. O divã é engraçado, né? Parece um dispositivo tão bobo, né? Assim, tipo, não, deita aí para você relaxar, ficar tranquilo e tal. Mas o paciente que está próximo da psicose, né? Ou com uma identidade muito frágil, está toda hora tendo ideia persecutória, né, do que o outro está fazendo, onde que o outro está aqui ou não está, ele foi embora ou não foi, vai me abandonar ou não vai. Você vai colocar ele no divã? Entendeu?
Tipo assim, pô, você está dormindo? Você está aí, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, né, que estão ali no limite, né, neurose, mas no limite, não sei se já tiveram esses casos, né? Não tem paciente que de vez em quando levanta do divã? Você está aí? E que vira, né, para ver o que você está fazendo? Você está dormindo? Você está aí? Né? Tem isso. Imagina um paciente psicótico ou quase psicótico. Então, manutenção do enquadre, manutenção desse face a face, né? Interpretações que não sejam interpretações de corte, né? De cortar muito duro, deixar o paciente muito angustiado, muito em conflito, né? O paciente não precisa desse tipo de interpretação quando ele está já, né, sem saber se é sim ou se é não, né? Vamos ler só mais um pedacinho e pensar na intervenção a partir disso que o Green está trazendo. Olha só, para o paciente borderline, o objeto não está nos termos de sim, ele não quer introjetá-lo. O objeto não está em termos de não, ele não quer rejeitá-lo. Ou seja, não projetá-lo, ele não afirma que o objeto não existe e ele não tem certeza se o objeto existe. Ele também não diz que o objeto existe e não existe. Sua resposta não é sim e ou não. Sua resposta é nem sim, nem não. Através do objeto transicional, a criança tem a possibilidade de compensar a frustração de ter que decidir se algo existe ou não, criando um terceiro tipo de objeto, que é sim e não. Né? Vocês verem, então, que é uma decorrência, né? O Green não está falando isso com todas as letras, mas me parece absolutamente possível de deduzir isso do texto do Green. Ali onde estão os fenômenos transicionais, no início do início, onde a criança pode falar existe e não existe, o seio sou eu e é o outro, né? Se isso dá errado, se alguma coisa dá errado na saída da transicionalidade, o sujeito, né, o borderline, vai começar a falar não existe e existe e não existe, né? Nem sim, nem não, né? Não existe, não existe, né? Então, filosoficamente, né? É, é isso aí, Ismael. Também acho que essas interpretações são muito violentas, né? Eles tendem a uma violência que eu acho desnecessária. Então, pensar nisso, tá? O que o Green está apontando aqui? O que seria isso, né? Sua resposta é nem sim, nem não. Né? Fica no meio do caminho, né? Existe, não existe, é uma, né? É alguém à beira da insanidade, né? É, então, por isso a gente impõe fronteira, né? Olha só o que o Green vai falar na página 14, né? Impomos fronteiras ao paciente, primeiramente no setting analítico, em segundo lugar o divã, terceiro lugar o ambiente, que é perceptualmente mais ou menos constante, né? O tempo, o dinheiro, né? São fronteiras que a gente vai estabelecendo, né? Essas fronteiras do psíquico, né, que estão aparecendo, né? E o que o Green vai apontar aqui, que no borderline isso fica aberto, isso vai aparecer e a gente vai ter que controlar essas duas formas assim dessas fronteiras do psíquico serem vazadas. Quais são? A esfera somática e a esfera da ação, né? Que é quando o paciente vai ter fenômenos psicossomáticos muito, né, verdadeiros, por assim dizer, muito intensos, né? E as atuações, em especial a autolesão, em especial a adição, tá? Eu destacaria essas duas, tá bom? Para falar do borderline, tá? Bartolomeu, ei Bartolomeu, muito, insisto em dizer da honra e da alegria de ter você por aqui. O que aconteceu então com o paciente borderline é um recuo da escolha neurótica que se impõe a afirmar binariamente sim ou não. Perfeito. Acho que isso é uma descrição perfeita, né? Eu iria nessa direção. Porque ali, na saída do transicional, desses fenômenos transicionais, uma boa saída, né, é dizer o sim e o não existem e eu consigo brincar com isso, né? De vez em quando eu consigo entender que
Algumas situações são dentro e fora, real e real, né? É, para usar o exemplo clássico do Winnicott, acho que ele adora, a literatura, né? Eu preciso acreditar no Harry Potter em algum momento para me divertir com o Harry Potter. Então, eu acredito na mágica, eu acredito naquilo. Em algum momento, eu acredito. Quando eu saio do livro, saio do cinema, eu sei que magia não existe. Mas no fundo, como podia ser legal se existisse? Como, né? Será que não? Né? Fica um pouquinho isso, e eu consigo brincar com isso, mas também não vou ficar, né, negando absolutamente essa coisa, não existe, e é muito neurótico nesse sentido, ou muito psicótico. Existe sim, né? E a Rowling, na verdade, descreveu uma sociedade secreta. Eu vou lá em Londres e vou achar aquela estação e vou entrar também, e vou tentar achar Hogwarts. Mas é incrível porque gera turismo para as estações de trem de Londres para tentar achar o caminho de Hogwarts. É isso. Isso é neurótico, entende? Isso é neurótico. Muito bem. Até aí, beleza. Sim, não, existe, não existe, né? Alguma coisa acontece ali, por isso que eu acho que é muito precoce, né? Que eu tô de fato saindo, né? Ele recua mesmo nessa escolha, né? De afirmar o binarismo entre o sim e o não, o dentro e o fora, né? Eu nem sim nem não. Existe, e é difícil até nomear, né? Porque o Green está até brincando com isso aqui, né? Não é nem, como é que ele falou? É, existe e não existe, né? Que é aqui que ele falou mais cedo. Ele não afirma que o objeto não existe, ele não tem certeza se o objeto existe, né? Aqui, ó, ele também não diz que o objeto existe e não existe, porque a tentação, a minha tentação, pelo menos, é dizer isso, né? O objeto existe e não existe, né? Mas é anterior e é mais estranho e difícil, né? Nem sim, nem não, né? Eu abdico de resolver essa questão. Eu recuo. Então, por isso que eu gosto também, Bartolomeu, assim, da ideia de recuo. Eu volto, né? É angustiante demais, é violento demais reconhecer se o objeto existe ou não. Então, deixo a questão com vocês. O que é tão violento na situação originária do paciente que vai se tornar borderline que fez com que ele recuasse diante disso que é tão importante, fundamental na nossa subjetivação? Existe e não existe? É bom? É mal? Né? O que aconteceu ali para ele recuar diante disso? Para tornar isso uma decisão em suspenso, né? Acho que essa é uma questão fundamental na clínica, né? Que situação de violência traumática, né, aconteceu para o paciente não seguir, tá? Então, o Green vai terminar o texto apontando para essas duas grandes saídas, né, da realidade, né, que é o fenômeno psicossomático e a atuação, né? Na atuação, encontramos o mesmo problema como aquele sobre o qual víamos falando sobre como sendo a exclusão para o somático, né? Sempre lembrando, né, gente? Essa exclusão para o somático não é a conversão, não é um sintoma simbólico da histeria, é uma descarga somática. Então, o paciente vai aparecer com erupção na pele, com né, dores, com né, coisas muito menos simbólicas, tá? Que o analista, mais uma vez lembrando, que o analista deve tentar simbolizar na direção que a Joyce McDowell colocou para a gente, né? Toda a direção que a Joyce colocou para a gente no tratamento de pacientes psicossomáticos. É tarefa do analista simbolizar, tornar simbólico, né, esses sintomas que não têm uma dimensão simbólica no início, beleza? O paciente, então, precipita-se no acting out, né, na atuação, como se ele antecipasse um perigo. O paradoxo reside no fato de que, para evitar o perigo, o paciente acaba colocando-se numa situação mais perigosa ainda, né?
é uma evacuação, esse é o termo que eu estava procurando, né? É uma descarga, uma evacuação de alguma coisa para poupar de um trabalho de elaboração. O paciente não consegue elaborar, né? Como se esse espaço interno, vejam bem, a importância da fronteira, né, que faz o espaço interno para elaborar uma ideia, para elaborar um afeto, para elaborar um desejo, como se esse espaço interno não fosse forte o suficiente, e aí ele evacua, né? Isso para o corpo, isso para a atuação, tá? É... Como assim, Emilce? Conflito com desejo. Mas seria como esse sim, não. Tenta elaborar melhor. É... O Green termina, começa a terminar mesmo o texto aqui falando, né, da cisão, do splitting, que é uma defesa que eu acho importante de deixar sublinhado, tá? Então, paciente borderline, os elementos cindidos, splitados, né, que retornam na atividade mental, são considerados como elementos perigosos, então são ideias, né, que aparecem ali para ele como perigo, né, fantasia perigosa, o objeto mal aparece, né. É... sem dúvida. Concordo, Emil, está bem. Angústia em poder desejar. Exatamente nesse sentido aqui que o Green está falando. O objeto interno é perigoso, né? Tudo a ver. O desejo é perigoso, né? O reconhecimento do outro é perigoso. Eu iria nessas duas direções, tá? Pensando aqui no que está acontecendo com o bebezinho, com a criança que vai se tornar borderline. O outro é perigoso demais. Então, né, para não reconhecer esse outro perigoso demais, né, que me bate, que me silencia, ou que está muito silencioso, que está muito violento, eu também abdico de reconhecê-lo como existente, né? Fico ali, você existe, não existe, você tá e não tá, né? Eu tô e não tô com você, eu me relaciono, não relaciono. Eu fico atacando o vínculo porque o vínculo foi muito atacado, tá? Então tem tudo a ver essa história, assim. Então quando o desejo aparece, eu sinto que tô em perigo de novo. Vou ter que me relacionar com o outro, vou ter intimidade com o outro. Então intimidade, estabilidade, relação, isso é um inferno para o borderline, um inferno, porque começa a aparecer o desejo, começa a aparecer a fantasia do que o outro acha que eu sou, do que eu acho que o outro é, o que o outro deseja. A intimidade traz necessariamente uma dinâmica sobre as nossas fronteiras. O que eu sou, o que você é, o que você quer de mim, o que eu quero de você. É absolutamente infernal. Tá? Não sei se tem, Ana, um estudo estatístico, sabe, assim, mas eu apostaria nessa hipótese, nessa direção, tá? Pacientes borderline muito provavelmente sofreram abusos violentos, né? Físicos e psíquicos. Eu iria nessa direção, tá? Difícil pensar, né, Emilson, assim, no campo da fantasia, né? Porque a fantasia ela ganha esse estatuto de realidade invasiva, entende? Como nas psicoses, né? Então o paciente está lá pensando, né? Pode ter um pensamento persecutório, né? Nossa, o outro vai, sei lá, ah, ouvir o que eu postei, né, no WhatsApp para um amigo meu. Mandei uma mensagem, né? Essa mensagem vai vazar e aí as pessoas vão ouvir. Mandei um nude para minha namorada, esse nude vai vazar. Aí de repente, pronto, a fantasia de que um nude vai vazar virou realidade. O nude vazou, já está na Deep Web, já todo mundo está vendo, estou fodido, e agora vai acabar tudo, o mundo acabou, vira outra coisa, né? Então, uma coisa é ter uma fantasia persecutória, que todo mundo tem, né? Ter vergonha, ter medo, ter receio do outro, ter receio da intimidade. Insisto, isso é o nosso cancioneiro romântico, né? Outra coisa é estar tomado pelo horror, tomado pela ansiedade, angústias psicóticas que vêm quando a gente está nessas relações.
tá? Eh, e o Green termina mesmo falando dos estados vazios, né, dos estados disso que ele está chamando aqui de depressão nesse caso, né, o tipo de depressão experimentada quando se está no avião e há uma queda no vácuo, né, decatexia radical, desinvestimento, né, como se uma bomba de sucção criasse um vácuo imediato e artificial. Muito difícil ver isso, muito duro ver isso na clínica, mas existe claramente, né, nesses estados borderline e nas psicoses também, tá? É onde eu vejo o vazio mesmo. Eu queria falar muito disso, assim, né, de como que o vazio tem uma metapsicologia muito específica e que eu acho que não é uma metapsicologia da neurose, sabe, gente? Assim, tá mais distante da neurose do que a gente imagina. Acho que a metapsicologia do vazio aponta para o sofrimento psicótico, para o sofrimento borderline, tá? Que também me parece apontado ali pelo Freud, essa ideia do vazio, num termo que ele usa, um pouco referente à neurose obsessiva, na verdade, que é o Ungeschehen machen, tá? Que é o tornar não acontecido, tá? Que são defesas que o André Green vai chamar em outro texto dele de desobjetalização radical, tá? Então, assim, um apagamento do objeto, mais do que uma rejeição, né? Um apagamento mesmo do objeto, e aí leva tudo, né? Se eu apago o objeto, eu também apago a minha relação com o objeto, apago, fico vazio, fico completamente esvaziado, fico no vazio, né? É uma construção, né, fantasística importante no borderline, nessa construção do vazio para sobreviver ao vínculo que é muito violento, tá? É, esses são os menores traços que encontramos, como se é quase como se tivesse um buraco na cabeça, isso aparece. Uma alucinação negativa, o Green vai adorar trabalhar com isso depois, né. A alucinação negativa, desobjetalização, do self, um sentimento de inexistência, uma sensação de que o mundo não tem colorido, né. A ideia é essa, assim. Hã, o borderline não pode escolher o que é o que, falso ou verdadeiro, existente ou não existente, e sua resposta é nem sim, nem não, né? É isso. Eu acho que, né, no geral, gente, assim, o texto aponta para essas direções. Eu acho que, óbvio, né, dá para conversar muito mais sobre isso, mas eu acho que é um texto tão potente, né, para a gente pensar no borderline, pensar nas fronteiras, pensar nessa metapsicologia. Acho que é importante, sim. Existem estudos desse tipo sim, porém esse tipo de material é bastante enviesado, porque costuma ser conduzido em ambiente ambulatorial, isso naturalmente seleciona a unidade amostral. Perfeito. Na Sobre o estudo estatístico, né, Bartolomeu? É super importante. Eu acho importante a gente ler também, gente, assim, né, eu tenho lido alguns textos com Bartolomeu sobre, psicanálise, ciência e tal, né, esse tipo de estudo, né, que vai, tipo de metodologia que vai buscar, por exemplo, né, definição desse tipo de nosografia, tudo isso é interessante a gente passear. Vamos passear por todos os textos possíveis para a gente, né, não ficar preso num lugar só, tá? Bom, era isso. Desculpem aí, eu passei um pouquinho do tempo, mas queria terminar o texto para a gente, né, ter essa fronteira bem determinada, mas espero ter deixado as fronteiras porosas o suficiente para entender que precisamos voltar ao termo, né, estudar mais. É um termo assim que realmente, né, mobiliza os estudos de psicopatologia, em especial psicopatologia psicanalítica, porque, né, me parece assim fundamental, né, de novo entender que a subjetividade ela é construída a partir de determinadas condições de possibilidade, não é dada naturalmente. Então, cuidado com essas estruturas psicopatológicas que dão uma sensação, assim, às vezes muito reconfortante, né, de que a gente tem uma ontologia também articulada a essas estruturas nosográficas. Sou psicótico, sou neurótico, sou perverso, né? Cuidado, tá? A ontologia na psicanálise está sempre em xeque, tá? E eu acho que o borderline ajuda a gente a entender isso, tadinhos, né? Pelo horror que vivem, pelo horror que trazem
para a clínica, de que precisa de muitas condições satisfatórias, né, suficientemente boas, para que a gente estabeleça essas fronteiras, tá? Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Volto a recomendar a dissertação do Guilherme dos Santos, O Paciente Borderline na Literatura Psicanalítica, para vocês terem uma ideia, né, desse histórico, né, de como que ele vai aparecendo na literatura. É muito legal vocês verem que tem várias perspectivas, né, não é muito, né, pontual, tem muitas formas que isso vai aparecendo. Recomendo essa dissertação como leitura complementar, beleza? Acho que sim, Alessandro, tá? Acho que sim. Quando o paciente borderline ele é bem organizado, ou mais bem organizado, né? Ele parece com o paciente bipolar, parece com o paciente histérico, né? Se tem alguma coisa corporal, né? Ou uma irritabilidade muito grande, uma irritação muito grande, também uma teatralização dos afetos muito grande, me dá essa ideia também, tá? É... Posso falar do superior depois, Vivian, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Bom final de semana. Eu vou colocar a data, aliás, eu acho que eu já coloquei, dia 26, próximo sábado de manhã. Textinho que eu achei mais simples, selecionei aleatoriamente, tá, gente? Assim, textos aleatórios que eu tenho visto publicados. Então, quero que também vocês sugiram aí textos publicados, PDF, para a gente ler juntos. Mas esse aqui, reconhecimento, a análise como possibilitadora de mudanças da Stella Versiani. Li muito rapidamente, vou comentar com vocês. Tá aí o link no nosso cronograma. No sábado que vem a gente se vê, tá bom? Brigadíssimo. Obrigado, vou melhorar. Eu espero que eu melhore, que não seja Covid, e que no sábado que vem não esteja tão rouco. Perdão por isso também, tá bom? Então, boa semana para vocês. Compartilhem, avisem para os colegas que gostam aí da clínica, né, da gente conversar. Compartilhem aí o vídeo, a ideia do seminário clínico, tá bom? Valeu, um abraço para vocês.